Olá, irmãos e irmãs. Hoje é dia 13 de dezembro, terça-feira. Deixemos que a palavra do Senhor ilumine os nossos passos neste dia. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje vem nos fazer refletir se verdadeiramente estamos fazendo a vontade do Pai. Isto é muito sério, porque a própria leitura vai nos trazer hoje a figura de pessoas que diziam que acreditavam em Deus, que ouviam a palavra de Deus, mas que não vivenciavam verdadeiramente a vontade de Deus. E outras pessoas que, para a sociedade daquela época, eram pecadores públicos, mas que ouviram o clamor que João fazia, o pedido de João para que eles se convertessem, e aquelas pessoas se converteram, ouviram a voz de Deus e mudaram de vida. A pergunta hoje para cada um de nós, para mim e para você, é: qual filho nós estamos sendo? Aquele que ouviu o pedido do pai, disse que não iria trabalhar, não iria para a vinha, mas depois foi? Ou aquele que ouviu o pedido do pai, disse que iria sim para a vinha, iria trabalhar, mas depois não foi? Queridos irmãos e irmãs, precisamos olhar para as nossas atitudes. Dizemos que somos pessoas crentes, que acreditam, que confiam na palavra de Deus, que conhecem os ensinamentos, mas na prática da vida, muitas vezes nós fazemos diferentes. Nas nossas atitudes, nas nossas decisões, no trato que nós temos com as nossas pessoas, com os amigos, com os parentes, com os vizinhos, na forma que tratamos o pobre, aquele que precisa, aquele que mais necessita da nossa ajuda, do nosso apoio. Precisamos refletir. Ou será que verdadeiramente nós ouvimos a palavra de Deus, compreendemos a palavra de Deus e traduzimos essa palavra na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia? É a reflexão que nós precisamos fazer, já chegando no final do ano, neste tempo de advento, preparação para o Natal. Somos chamados à conversão. Precisamos nos converter, e converter significa mudar de vida, mudar de atitude, mudar a nossa forma de agir, de fazer as coisas. Façamos esta grande reflexão neste dia. Que filho nós estamos sendo? Às vezes a gente até escuta a voz de Deus e fica meio assim, né? Mas precisamos fazer a vontade do Senhor. Às vezes a gente pode até não entender tanto assim, mas a gente precisa fazer a vontade do Senhor. Porque quando eu faço a vontade do Senhor, eu estou fazendo aquilo que é certo. E no final eu serei sempre feliz por estar sendo obediente à vontade do Pai. E atenção,
A palavra vai dizer que as prostitutas e os publicanos, os pecadores públicos daquela época, precedem aqueles que diziam que eram pessoas de fé no reino de Deus. Por quê? Porque eles ouviram a voz de Deus e mudaram de vida. Que nós possamos mudar de vida a cada dia. Que a palavra de Deus nos mude, faça de nós pessoas novas. Que Deus nos abençoe neste dia, nos fortaleça, que o Espírito Santo ilumine os nossos passos.